Bem, o jovem Moreno já está no consultório do Dr. Freud, conversando com ele, como nós vimos no vídeo anterior, e eu estou simplesmente retomando a conversa. Num determinado momento, o Moreno diz o seguinte: por exemplo, agora mesmo aqui está agradável e aconchegante. Por que não deveríamos ter duas jovens encantadoras descansando no divã? É engraçado, mas é esse tipo de pensamento que o sofá convida. Dr. Freud, como surgiu a ideia de usar o divã para psicanálise e o que faz mantê-lo? Aí o Freud disse: essa é uma pergunta difícil de responder. O divã é e sempre será um instrumento central da psicanálise. Na verdade, mais até do que transferência e resistência, associação livre e interpretação de sonhos, realmente foi a melhor forma de dramatizar a sua utilidade. Deploro profundamente a tendência de muitos dos meus alunos de descartarem levianamente o divã e dizerem que ele não é necessário. Não consigo imaginar que uma psicanálise adequada possa ser realizada sem o uso de um divã. Eu não introduzi a ideia de divã, herdei do hipnotismo, mas a fiz minha porque atende à necessidade de uma psicanálise correta. Na verdade, quem não usa divã não deveria ser chamado de psicanalista. Ele deveria chamar-se por um nome diferente, para não confundir a questão. O sofá simboliza muitas coisas. É, antes de mais nada, um local de descanso. A mente deveria estar em repouso quando uma exploração tão profunda da psique, como a psicanálise, tenta estar em andamento. Tenho que tirar o paciente do estresse e da luta com a existência e retirá-lo para um lugar de solidão, separado das situações que provocam sua ansiedade e seus medos. Mas, professor, o paciente não leva consigo todos os seus delírios e medos de perseguição aonde quer que vá? Sim, ele leva, mas a psique precisa de um refúgio especial, e o divã é isso. O divã está ainda intimamente associado ao relaxamento e ao sono, aos sonhos diurnos e aos sonhos noturnos. Sonhar acordado pode ser melhor realizado parado e na solidão do que quando se move no espaço ou no meio de pessoas interagindo. Sim, o divã é o símbolo da mente inconsciente. Aproxima a mente dos estados inconscientes da psique. Descanso, sono, sonho e estados inconscientes estão intimamente ligados. Dr. Freud, mas o senhor não acha que, ao excluir as situações complicadas em que um homem vive desde o nascimento até a morte, o verdadeiro teste é perdido? O que ele é e faz escapa à sua análise? Sim e não. Na própria vida e na interação com as pessoas, o homem encobre, entre aspas, muita coisa. Ele usa a linguagem e os costumes para esconder seus pensamentos e sentimentos secretos. Mas aqui no divã saem coisas que muitas vezes são suprimidas por ele do lado de fora. Este método, por exemplo, ajudou-me a descobrir a dinâmica das fantasias sexuais. Na própria vida e em suas situações padrão, o paciente tem que contê-las. Ele tem que viver de acordo com as normas culturais. Mas aqui ele tem permissão para se libertar. Sim, o divã não é apenas um local de descanso e sono, não apenas um local de sonho e de vida inconsciente. É também um local onde acontecem as atividades sexuais. O divã simboliza o sexo. Além disso, embora nunca o tenha dito nos meus escritos, o divã simboliza o corpo nu e todas as suas funções biológicas. Embora eu nunca permita que meus pacientes se dispam durante o tratamento, a nudez está na mente deles e na minha. O senhor já permitiu que seu paciente, estando no divã em análise, se levantasse e caminhasse em sua direção quando tinha algo muito importante para lhe contar? Não, ele não pode. Ele tem que permanecer no sofá. O que o senhor faz se ele está com raiva do senhor e lhe faz gestos ameaçadores? Ou se for uma mulher, se ela demonstra sentimentos amorosos pelo senhor e tenta sentar no seu colo? Eu não aceito nada disso. Se persistirem na hostilidade ou nas demonstrações amorosas, interrompa o tratamento. Em outras palavras, o senhor não permite que um paciente de qualquer forma atue durante o tratamento. Não, eu não. É contra a regra. Não sou eu. É o método que proíbe isso. É contraindicado.
Se o senhor não permite que seus pacientes representem seus problemas com o senhor, permite que eles ajam contra si mesmos, coçando-se ou batendo no corpo, batendo a cabeça na parede, brincando com seus órgãos sexuais? Não, isso é contraindicado. Dr. Freud, o senhor permite que um paciente o toque ou acaricie? Não. O senhor já se permitiu tocar ou acariciar seu paciente? Imagine um paciente solitário e deprimido, chorando como um bebê, pedindo uma demonstração de amor. O senhor não coloca o braço em volta dos ombros dele ou acaricia seu cabelo, dizendo algumas palavras calorosas, gentis? Não, eu não. De acordo com a nossa observação, isto leva a longo prazo à confusão. Bem, Dr. Freud, agora entendo seus motivos para usar o divã. Eu fico me perguntando, portanto, por que o senhor mesmo nunca foi analisado. Na sua opinião, o não analisado é alguém de segunda classe. Mesmo na melhor das hipóteses, ele será mais irracional, instável e descontrolado do que se fosse analisado. Não saber as razões pelas quais ele se comporta de determinada maneira e, portanto, ser um mau marido, ou um mau pai, ou um empregador ruim, ou um mau soldado. O senhor não acha que, às vezes, o senhor mesmo pode ter sido um mau terapeuta porque não foi psicanalizado? Após alguns segundos de hesitação, Freud disse: concordo, mas tentei um substituto, tentei me analisar. Na verdade, devo algumas de minhas descobertas mais gratificantes à minha autoanálise, mas mesmo a melhor autoanálise não pode ser tão boa quanto uma psicanálise realizada por outra pessoa qualificada. O homem que se analisa ainda está envolvido consigo mesmo e, em muitos aspectos, é incapaz de se ver objetivamente. Ser visto através dos olhos de outra pessoa, cujo julgamento e habilidade de análise você respeita, é definitivamente superior. Mas não estou apto para a psicanálise, disse ele calmamente. Eu disse: isso é estranho. O senhor não acha que todo terapeuta, antes de praticar, deveria saber o que é ser um paciente? O senhor não deveria ter passado por uma análise num divã antes de submeter outros a ela? Sim, não posso discordar, mas há pessoas que não são aptas à análise. Por exemplo, psicóticos, crianças e gênios. Acho que pertenço a uma dessas classes de psicanaliticamente inaptos. O senhor foi ajudado de outra forma? E Freud, pensativo: sim, 3 pessoas se destacam em minha vida. Meu pai, o Dr. Brouwer e o Dr. Fliess, 2 colegas. Então, encontrar e resolver um problema com amigos também é um método de terapia? Sim, mas geralmente leva muito tempo e é muito incerto chamar isso de terapia. É curar e aprender da maneira mais difícil. Mas uma análise não demora tanto ou mais? Concordamos que encontrar pessoas significativas pode ser uma forma eficaz de psicoterapia. Se o encontro é tão eficaz, por que não o aplicamos com mais frequência? Por que não elevar a terapia do encontro ao nível da habilidade? Enquanto a análise do divã se baseia numa desigualdade de status, terapeuta versus paciente, a terapia do encontro permite um dar e receber aberto. Ambos os participantes têm a mesma oportunidade de rebate, ao passo que, na situação analítica, supõe-se que o analista seja o mais sábio dos dois, seja ele mais sábio ou não. Ele está no, entre aspas, cavalo profissional. Na situação de encontro, o mais sábio é aquele que, por acaso, é o mais sábio. Então, disse eu, na terapia do encontro entram 2 outros agentes poderosos, a amizade e o amor. A situação analítica é fria e distante. A situação do encontro é calorosa e próxima. Ele é partilhado por ambos os parceiros. É um método universal de terapia. Ele abriu a porta e saímos para a rua. Já estava escuro e nos separamos em termos amigáveis. Acompanhei seus passos quando ele saiu e cheguei à conclusão de que minha briga com Freud se devia, em essência, à minha decepção com ele como ator terapêutico. Ele era um grande cientista, mas um mau terapeuta. Não pensei que um grande curador teria a aparência e a atitude de Freud. O que faltava a Freud era ingenuidade.
Aquele que entendeu tão bem a criança nele estava morta. Um grande curador não usaria um dispositivo como o divã para tratamento. O divã carece de universalidade. É útil apenas para um pequeno grupo de pessoas. Eu visualizava curadores como um protagonista espontâneo, criativo no meio do grupo. Pessoas como Jesus, Buda, Sócrates e Gandhi eram doutores e curadores. Para Freud, provavelmente eram, entre aspas, pacientes.